Olá, bom dia! Começa agora o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. Eu sou o Padre Air José, vamos conversar um pouco sobre a temática desta quarta-feira, que é a infância missionária. Nesse mês de outubro estamos conversando justamente sobre essa questão da missão. Já falamos sobre a missão enquanto vida religiosa, pessoas consagradas que se colocam em favor da missão. Falamos também do nosso ser missionário a partir do nosso batismo e hoje nós vamos conversar sobre a infância missionária. Qual é a perspectiva desse trabalho? O que é que este trabalho nos ajuda a entender um pouco melhor a missão da igreja? É claro que quando a gente fala de missão da igreja, a gente tem muita coisa a conversar sobre isso, porque a igreja justamente nos ensina, a partir das palavras de Jesus, da palavra de Deus, a sermos missionários, onde quer que nós estejamos, principalmente quando nós vivemos de maneira mais intensa o nosso batismo. E o programa Hoje Você Pode Ser Feliz quer não só fazer com que a gente volte a esta questão do nosso batismo, a origem da nossa adesão na nossa igreja e também da nossa fé, mas também entender que pessoas podem sair de si para fazer um belo trabalho dentro da sua comunidade, dentro da sua paróquia, na sua diocese, onde quer que ela esteja no seu trabalho pastoral. E claro, cada um a partir do seu dom, a partir do seu chamado, ela se encontra nessa perspectiva da missão. E é isso que a gente quer conversar com você hoje. Claro que quando a gente fala também de missão, a gente não quer perder de vista aquelas pessoas, por mais inocentes que sejam, por mais que estejam começando o seu trabalho dentro da igreja, elas já ajudam nesse processo de evangelização. Às vezes a gente pensa assim, só pessoas mais maduras, mais adultas, é que de fato podem evangelizar ou podem sair em missão. Na Igreja Católica não funciona bem assim. Todo aquele que quer viver o seu batismo, independente da sua idade, esta pessoa também pode evangelizar. Por isso, a nossa temática de hoje, Infância Missionária, vai contar justamente com duas pessoas. Uma já com um trabalho na sua experiência vocacional, eu diria, no seu ministério com a infância missionária, e outra pessoa já com a idade um pouco menor, mas que já faz um trabalho belíssimo de evangelização. E a gente vai conversar no nosso programa de hoje sobre isso. Por isso, nosso tema de hoje, infância missionária. E quando a gente fala de infância missionária, a gente fala de um trabalho, de uma passagem bíblica, que Jesus, de uma maneira muito bonita e intensa, ele disse que nós temos que deixar ir até ele, ir até a igreja, essas pessoas que ele chama de pequeninos, aquelas que a partir, independente da sua idade, mas a partir da sua vocação primeira, que é o batismo, elas também evangelizam. Muito bem, além disso nós vamos ter o nosso sorteio. Você que é um sócio fiel, um sócio que também através da sua colaboração mensal nos ajuda na evangelização, também vai participar na próxima sexta-feira, dia 25, justamente, 25 não, próxima sexta-feira não, no dia 25 de outubro vai ser sorteada para este kit que nós vamos mostrar para você agora, o kit das mãos ensanguentadas de Jesus. Nós temos o nosso quadro, temos a vela, temos o CD, temos várias coisas que você pode concorrer e, por que não, receber aí na sua casa. Também a capela, o folder da novena, a medalha, tudo aquilo que vai te ajudar a viver de uma maneira mais intensa justamente a sua devoção às mãos ensanguentadas de Jesus. É claro que é um projeto muito bonito aqui da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, e por isso nós estamos sempre divulgando. Momento em que nós podemos viver de uma maneira mais intensa a nossa participação. Por isso, você que é sócio doador, sócio fiel, vai concorrer no dia 25 de outubro a este kit das mãos ensanguentadas de Jesus. Por isso, participe, não deixe de fazer a sua doação, a sua colaboração. Nós vamos fazer a nossa oração da entrega. É claro que quando a gente fala de entrega, a gente quer colocar todas aquelas pessoas que vivem de uma maneira muito bonita a sua fé. Nós vivemos pela nossa fé, é pela fé que nós acreditamos em tudo aquilo que Deus faz por cada um de nós. É pela nossa fé que nós vivemos de uma maneira muito intensa esse encontro com Deus. A fé nos auxilia e nos ajuda a viver plenamente a nossa intimidade com Deus. Por isso, nunca duvide de que esta sua fé é que te motiva a viver melhor. Por isso, eu quero entregar nesta oração
todas as pessoas que no dia de hoje vão fazer grandes empreendimentos, grandes projetos, algumas pessoas que farão muitas renúncias, pessoas também que no seu emprego farão muitas mudanças, na sua família também. Então eu entrego ao Senhor todas essas pessoas, principalmente aquelas que estão passando por momentos muito difíceis, que perderam alguém, algum ente querido, que o Senhor possa, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que neste mês de outubro nós celebramos, olhar e confortar cada uma dessas pessoas e fortalecê-las naquilo que elas necessitarem. Tudo isso nós te pedimos e entregamos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, assim a gente continua o nosso programa Você Pode Ser Feliz. Quero lembrar que na nossa oração de hoje nós vamos ter a companhia que vai rezar conosco lá da cidade de Miracema, no Rio de Janeiro, a Yolanda Prado de Souza. Ela vai, junto com a gente aqui, rezar em nome de todos os brasileiros, de todos os devotos da novena das Mãos Ensanguentadas, para pedir a Deus junto conosco, para que você tenha fé, tenha saúde, tenha muita esperança na sua vida cotidiana. É isso que a gente vai, além de outras coisas, vai fazer acontecer aqui no programa Você Pode Ser Feliz. Nós vamos para um breve intervalo, brevíssimo, e daqui a pouco a gente já volta com o programa Você Pode Ser Feliz. Até já! Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. E como eu disse no bloco anterior, nós vamos conversar sobre a infância missionária, já que nesse mês de outubro nós estamos conversando sobre a missão da igreja e como que esta missão da igreja ela vai, eu diria, especificando em cada lugar, para cada função, para cada momento em que a pessoa resolve viver esta sua função missionária, o ministério missionário a partir do batismo. Então, dentro da igreja, são vários organismos que nos ajudam a viver melhor a nossa missão. Claro, cada um do seu modo, com as suas características próprias, com funções próprias, mas todos estes organismos procuram viver a partir da palavra de Deus a sua missão. E hoje a gente vai falar sobre a infância missionária. Como que a infância missionária ajuda nesse processo de evangelização da igreja? O que ela faz? Onde ela está presente? E como que ela nos pode ajudar a entender todo esse projeto da igreja também de evangelização. Quero só lembrar que você pode participar do programa hoje, mandando as suas orações, mandando os seus pedidos, as suas intenções, através do telefone 0 operadora 19 3871 9620, ou então pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br. Mande a sua participação, mande as suas intenções, que nós vamos ler e colocar aqui aos pés de Nossa Senhora Aparecida, e no final do programa a gente vai rezar por todas as suas intenções. Muito bem, nós vamos então começar o nosso bate-papo. Nós temos aqui presente já o Newton e o Vinícius. Sejam bem-vindos aqui no nosso programa Você Pode Ser Feliz, tá bom? Nós aqui agradecemos o convite. Tá bom. Vocês fazem um trabalho há quanto tempo da infância missionária? Bom, eu particularmente eu estou na infância missionária desde 2007. A convite da paróquia, da comunidade local, eu e minha esposa assumimos como assessores da infância missionária, um grupo que já estava em funcionamento há um ano. Ah, tá. Mas dentro da arquidiocese você participa na parte, que eu estava vendo na sua ficha aqui, como coordenador diocesano, não é isso? Isso. A partir de 2010, eu assumi, no lugar da antiga coordenadora diocesana, Joelma, eu assumi a coordenação da Arquidiocese de Campinas nesse trabalho da infância e adolescência missionária. Tá. E é difícil o trabalho? Como que é isso? Olha, o trabalho ele é muito prazeroso, é muito gostoso. A única coisa que ele pede da pessoa, principalmente do assessor de grupo, é um pouco de carinho com a obra, um pouco de desprendimento para estar cuidando desses grupos de infância missionária que já existem ou que podem ser fundados também. Ah, tá. E a pessoa, vamos supor, qualquer paróquia que queira o trabalho da infância missionária, por exemplo, aqui você parte da Arquidiocese de Campinas, mas, por exemplo, nós temos em vários lugares do Brasil que acompanham a Rede Século XXI, se a pessoa quiser, o padre quiser, ou o leigo,
quiser informação melhor sobre a infância missionária, na própria arquidiocese, na própria paróquia, ela pode ter isso? Isso, a gente tem vários locais que podem estar passando essas informações. No final do programa, não sei, vai estar colocando Sim, claro. o blog da infância missionária. A gente, na Arquidiocese de Campinas, tem o nosso e-mail particular da infância missionária. Que bom. Tá? É um grupo que já acontece há bastante tempo, a gente tem reuniões constantes, formações constantes. Tá? A gente está sempre em ação. A infância missionária é uma obra que está sempre em ação. Aliás, e a infância missionária, ela tem muito tempo de trabalho, né? Ela, no mundo todo, ela tem um trabalho há quantos anos? Eu estava vendo outro dia no blog lá. Então, a gente está completando esse ano 170 anos de infância e adolescência missionária. Ela foi fundada em 1843. Você veja só, né? Como que, às vezes, nós não temos muita ideia dessas coisas, né? Como é que um trabalho, 170 anos, um trabalho como esse, como é que ele ajuda, de fato, a evangelizar? Porque, se não fosse um bom trabalho, ele não perduraria tanto tempo, não é? Com certeza. Ele foi um trabalho que ele foi, a princípio... a época a nossa igreja estava vivendo uma forte expansão missionária, né? Muitos missionários da Europa para os países de missão, da China e outros mais. E nessa época o Dom Carlos Forbin, ele recebia muitas cartas desses missionários que estavam na China pedindo ajuda para socorrer aquelas crianças da China em dificuldade, né? Porque muitas crianças, principalmente as meninas, morriam bem novinhas, eram entregas à própria sorte assim que nasciam. E esses mosteiros já existentes lá acolhiam essas crianças, traziam, batizavam essas crianças, alimentavam essas crianças. Só que chegou um certo ponto que esse trabalho foi ficando difícil. Eles mesmos estavam quase morrendo para poder alimentar aquelas crianças que eram deixadas ali à própria sorte. Aí o Dom Carlos recebia essas cartas lá dos missionários e pensou em fazer algo para ajudar. À época ele tentou ajuda já às obras assistenciais que já existiam na época e não conseguiu. E a Paulina Jaricó, que é a fundadora da obra da propagação da fé, junto com ele em conversa, deu a ele a ideia. Por que você não pede ajuda às próprias crianças para estar ajudando nesse trabalho? Interessante isso, né? Então foi aí que começou tudo. Ele, nas crianças da França, ele lançou o projeto ali, lançou um desafio a elas, que seria o seguinte: um Ave Maria todos os dias, pelaquela triste situação das crianças, e uma moedinha no final do mês. E foi dessa forma que a obra cresceu muito, muito forte. Em pouco mais de um ano, ela estava em 65 dioceses. Ela teve uma propagação muito forte, justamente por ter sido fundada por um bispo. Olha, para a gente ilustrar um pouco isso que você está falando, como a parte histórica inicialmente da infância missionária, nós temos um VT agora, que até gostaria que você que está em casa acompanhasse esse VT, porque fala um pouco da história da infância missionária, um pouco aquilo que o Nilton está nos apresentando. Acompanhe comigo. Ofereço, quero acender a chama do amor. Sou missionário e mesmo pequeno, sigo alegre ao reino de Deus. A infância e a adolescência missionária procura despertar o espírito missionário universal das crianças e adolescentes, desenvolvendo seu protagonismo na solidariedade e na evangelização do povo de Deus. A Pontifícia Obra da Infância Missionária foi fundada na França em 1843 por Dom Carlos Forbin Janson, bispo de Nancy. O que motivou Dom Carlos foram a chegada de cartas, né, que os missionários franceses que estavam lá na China, vendo toda aquela situação de sofrimento, abandono, fome das crianças, foram enviando essas cartas para ele. E ele se sensibilizou com essa situação, então teve essa grande ideia da infância missionária. Eu iniciei na infância missionária com 12 anos. Hoje eu já tenho 25. Comecei dentro de um grupinho de crianças e hoje eu sou um dos assessores na minha paróquia. A gente colocou amor, a gente colocou família, a gente colocou casa, tudo que as crianças também precisam. Então aqui no chão a gente tem imagens de crianças, de jovens, de senhores, da Ásia, da África, da Oceania, dos 5 continentes.
desde pequeno, compreende que a igreja não é só o espaço físico da nossa paróquia ou da nossa comunidade, mas a igreja é o mundo inteiro. Então, através da infância missionária, a gente aprende a amar Jesus Cristo e querer com que todos os povos, em todos os continentes, conheçam e amem Jesus Cristo. Atualmente, a infância e a adolescência missionária está presente nos 5 continentes, em mais de 130 países. No Brasil, inúmeras dioceses e paróquias realizam esse serviço em favor da animação, formação e comunhão missionária das crianças e de seus animadores, para que cooperem na evangelização universal, especialmente daqueles que mais necessitam. Dos grupos de infância missionária surgiram os grupos de juventude missionária e já está surgindo uma realidade que são as famílias missionárias e estão educando os filhos também. Querendo ou não, desde criança a gente aprendendo esse espírito missionário, isso vai seguindo para a vida inteira. Ave Maria. Olha, você vê que não tem idade para evangelizar. A evangelização ela é um processo que a gente vai assumindo ao longo da nossa vida e quando a gente vê um VT como esse, um vídeo como esse, a gente tem de fato a noção de como as pessoas evangelizam do seu jeito, à sua maneira. Então, como nós vimos aí crianças que evangelizam crianças, adolescentes que evangelizam crianças, nós temos aqui a presença do Vinícius, não é? Tem quanto tempo, Vinícius, que você está na infância missionária? Eu estou na infância desde os 7 anos, desde 2007, e eu fui convidado a participar por um amigo e estou até hoje lá no trabalho. Tá, e você gosta desse trabalho? O que você assim, aprendeu da infância missionária? Ou está aprendendo, aliás, né? Eu gosto muito. Hoje eu sou coordenador da IAN na minha comunidade e eu aprendi bastante coisa que deve se ajudar as crianças, deve se convidar elas para poder ir para a igreja. Agora, você é coordenador na sua comunidade da infância? Sim. Nossa, que o que bom. a gente chama de coordenador de grupo, né? Que a infância missionária, a gente tem, por exemplo, o assessor é um adulto ou um jovem acima de 16 anos, é um casal, dá muito certo nesse trabalho também, que ele assessora o grupo. Mas, na realidade, quem faz o trabalho, quem coordena e coloca esse trabalho em ação são as crianças, os coordenadores. O Vinícius está nessa situação de coordenador de grupo, já tem uns 4 anos, desde os 10 anos mais ou menos, que ele é coordenador do grupo na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, lá de Hortolândia. Então, Vinícius, então você é bem atuante no trabalho da infância missionária. Quando você faz essa coordenação com as crianças, o que acontece nesses grupos? Assim, é oração? O que mais seria? Então, geralmente, começa com a oração inicial, aí logo após é utilizado um jornalzinho, que é o jornalzinho que o Newton trouxe. O jornal, tá, esse São jornal Jovem. Aqui. Tem os encontros Será que aí. a gente pode mostrar, jornal? Pode ser? Pode falar. Tem os encontros aí nesse jornalzinho, aí cada semana tem um encontro. Aí é passado o tema do encontro e logo após isso é feita brincadeiras, discussões sobre o tema e depois tem a oração final e as crianças vão embora. Tá, então, na verdade, tem esse subsídio que a criança pode usar, aliás, que os grupos podem usar justamente para, talvez, diferenciar do processo de catequese? Isso. Existe? Qual que seria a diferença? Não no sentido de valor, mas qual é a diferença que tem um do outro? A catequese, ela prepara a criança, o adolescente, para os sacramentos, né, na nossa igreja. Né? Inclusive, dá para se fazer esse trabalho também junto com a infância missionária. A criança pode participar da infância missionária ao mesmo tempo que está participando da catequese, ao mesmo tempo que está participando dos grupos de perseverança. A gente até orienta para que siga nos dois caminhos. Por quê? Porque é um projeto, é um despertar do espírito missionário na criança. Tá? É criança ajudando e evangelizando criança. É como o Vinícius falou, ele começou a participar da infância missionária sendo convidado por uma outra criança a participar. A gente tem vários exemplos aqui que poderia estar citando, de crianças que as famílias, inclusive, nem participavam da igreja, começavam a participar da infância missionária, depois, ao longo do tempo, os pais voltam para a igreja também, tá? E vai se trazendo novas crianças. Claro. Nesse trabalho, seguindo ali o que o Vinícius falou, a infância missionária, a gente trabalha no que a gente diz das 4 áreas integradas, que pega-se o mesmo tema e desenvolve nesse mesmo tema o mês todo, ela nessas 4 realidades. Nas 4 áreas integradas, que seriam a realidade missionária, na primeira semana, espiritualidade missionária na segunda semana, onde a gente usa muito bem a Bíblia, Sim. Compromisso missionário na terceira semana. Esse compromisso missionário a gente coloca ele em 3 dimensões: no pessoal da criança, no comunitário,
da igreja local, e no Além Fronteiras, que também foi o motivo porque a Infância Missionária foi fundada. Tá? Na Infância Missionária também, aí a gente tem no último encontro o Vida de Grupo, onde se fala sobre o tema do mês. Vamos supor que a gente falou sobre o tema fome no mês. Na primeira semana estuda-se a realidade, vê o que está acontecendo isso no mundo todo. Na segunda semana a espiritualidade, qual o tema da Bíblia que fala a respeito disso aí? A gente pode pegar, por exemplo, a passagem lá de Jesus Cristo, onde teve a multiplicação dos pães. De fato, Na terceira semana, no compromisso missionário, ver o que a criança pode estar fazendo nesse sistema, o que ela pode estar ajudando ali, alguma família na sua realidade local que está passando fome. E está ajudando também Além Fronteiras. Nesse terceiro encontro, é onde a gente usa o detalhe do cofrinho missionário, que todo grupo de infância missionária tem, que é a doação da criança, o sacrifício dela. Toda criança tem o seu sacrifício. E tem-se várias maneiras de se fazer esse trabalho. A gente costuma brincar muito também que, por exemplo, vamos supor que o pai deu R$1 para a criança para comprar bala. Uma criança da infância missionária, ela já tem essa visão, que ele tem que ser uma pessoa que é para ajudar mais no mundo. Ele não compra R$1 de bala, vamos supor. Ele compra 50 centavos, outros 50 centavos ele coloca no cofrinho. Uma outra coisa interessante que eu tenho visto disso aí, que a gente já tem um certo tempo de infância missionária, ao longo do tempo, muitos desses jovens, essas crianças, viram dizimistas bem fortes na comunidade. Eles gostam de participar dos projetos da comunidade em que tem essa parte de doação, de trabalho. E também, a longo prazo, também para as próprias comunidades. Uma realidade que a gente vê muito hoje em dia nas nossas igrejas, se reclamando muito da falta de catequistas, falta de pessoas para atuarem nas nossas comunidades. A infância missionária também, a longo prazo, é uma formadora de pessoas também para o trabalho. Está aí o exemplo do Vinícius. Depois ele pode até assumir um trabalho dentro da comunidade, além da infância missionária também. Com certeza. Né? Sem sombra de dúvida. E no começo também a gente falou sobre o que a igreja fala sobre a infância missionária. Inclusive no documento de Aparecida, está a orientação clara para os nossos padres, para os nossos bispos, para que dê essa abertura, para que implantem a infância missionária nas suas paróquias, nas suas dioceses. O documento de Aparecida está lá no número 441, na letra I. Basta dar uma olhadinha lá, fomentar a instituição da infância e adolescência missionária. Nossa, é um trabalho de fato muito bonito e a gente até vai depois entrar mais em detalhes sobre isso, daquilo que vocês estão falando. Você está vendo que a infância missionária, ela tem um trabalho muito respeitado e de fato insere a criança nesse projeto de igreja, né? Até se dispor um pouco daquilo que tem, materialmente falando, para fazer com que tudo isso possa acontecer da melhor maneira possível. Olha só, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta para conversar um pouco mais sobre a infância missionária. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, conversando com dois convidados muito especiais, o Newton e o Vinícius, que estão nos dando um pouco a compreensão de como o trabalho com a infância missionária, um projeto, uma obra pontifícia dentro da igreja, pode ajudar a tantas pessoas a viver a evangelização de uma maneira tão bonita. Por isso, no dia de hoje, a gente quer que você que está em casa compreenda melhor isso e veja que há sempre uma solução, uma saída. Quantas vezes a criança ou adolescente não tem muito o que fazer dentro da comunidade ou não sente prazer dentro daquilo que já tem na comunidade, e a infância missionária é um caminho muito interessante para isso. Eu gostaria de motivar o início desse bloco dizendo o seguinte: no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 19, versículo 14, Jesus diz claramente aos discípulos quando eles querem impedir a aproximação das crianças. Jesus disse assim: deixem as crianças e não lhes proibais de vir a mim, porque o reino do céu pertence a elas. No ano 1843, como nós falamos aqui, essas palavras de Jesus encontraram um novo eco na vida de um bispo francês chamado Dom Carlos Forbin Johnson. Qual era a sua motivação? Uma extrema sensibilidade com as crianças que passavam necessidades. E qual foi a sua ideia? Convocou as crianças para que socorressem essas outras crianças vítimas de maus tratos, abandono e que passavam muitas necessidades. Assim, nasceu a Infância Missionária, uma obra que está espalhada pelo mundo inteiro e que
fez bravamente o seu trabalho de evangelização. Quando nós falamos no início sobre essa história, o Newton comentou, vimos um VT sobre isso, aí a gente começa a entender por que o trabalho da infância missionária é conhecido como as crianças que evangelizam outras crianças. É assim mesmo, né? É isso mesmo. O Vinícius está aí para nos mostrar a prova disso. Você, no seu trabalho, Vinícius, você tem ânimo, claro, de fazer o trabalho. Como é que você pensa para daqui a alguns anos? Você quer continuar nesse trabalho da infância missionária? Como que você vê? Então, o Newton, juntamente com a mulher dele, já está me preparando para ser um futuro assessor na infância, na minha comunidade, para que eu possa estar assumindo trabalhos maiores também, se Deus quiser. E que, com a graça de Deus. E você, quando pensa nisso, isso te anima, isso te faz, olha, é isso mesmo que eu quero? Sim. Sim? Até mesmo porque é um trabalho que eu tenho desde criança e, assim, cada vez mais eu vou me motivando para poder estar continuando. Nossa, que legal, gostei, viu? Olha, às vezes você que é pai e mãe, às vezes fica preocupado, e agora, como é que eu vou fazer? Meus filhos ou não querem participar muito da igreja, não gostam, não se adequam àquilo que a gente tem aí. Olha, a infância missionária está aí. O Vinícius está aqui como prova de que é um trabalho também de evangelização. Quando você comentava, Newton, sobre todo o roteiro do trabalho que eles fazem na reunião dos grupos, tem essa parte de conhecer a realidade, né, de acordo com o tema, e eles, além de conhecer esse trabalho, eles se sensibilizam a ajudar naquele trabalho específico materialmente também, como você disse. Corretamente. Que a gente sempre fala, né, que a gente tem na infância missionária o que a gente chama de o tripé que sustenta a obra, que a gente chama de SOS. Sacrifício, oração e a solidariedade. O sacrifício seria isso, né, da criança usar do próprio dinheiro que ela tem, que ela ganhou, em benefício da obra, né? A solidariedade, ela lembrar sempre também do local onde ela vive, de estar sempre em solidariedade. A gente deixa bem claro também que uma criança da infância missionária ela tem que ser mais atuante na sua escola, ajudar mais os seus professores, ajudando os colegas, não fazendo bagunça. A gente sempre coloca isso aí nos grupos também, de ser o testemunho de vida também, dela deixar, assim, transparecer que ela é uma criança diferente, para que ela seja um exemplo a ser imitado. Engraçado, né, que essa proposta para a infância missionária, para as crianças que participam, quer dizer, isso deveria ser uma conduta independente de qualquer coisa, independente de estar na catequese, independente da infância, mas como falta isso hoje na nossa sociedade, até mesmo por uma educação que às vezes a gente não concorda muito como vem sendo, a criança da infância missionária acaba sendo esse exemplo e, eu diria, essa motivação para as outras crianças justamente por causa disso. Olha, comporte-se bem, não no sentido apenas de que tem que ser uma criança santinha lá, mas assim, comportar bem, olhar os valores, respeitar as pessoas, eu acho que isso é fundamental. Né? É fundamental, principalmente nos dias de hoje, né, que a gente infelizmente vem assistindo essa triste situação também no Brasil, né, que a gente vê violência o tempo todo, nos canais aí seculares também, que a gente vê o tempo todo, parece que só pregam esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ser esse diferente no meio da comunidade, a gente tem que fazer uma ação diferente do que acontece. E nos grupos de infância missionária, isso é colocado sempre em essa conduta das crianças em xeque. A gente sempre pede isso aí para eles. Você tem que ser algo diferente, né? Para poder motivar outras crianças a participar desse trabalho missionário, dessa criança ajudando e evangelizando crianças. E a gente deixa bem claro para eles que um dos pontos fortes dessa situação na vida deles seria a escola, o meio onde vive, os próprios, por exemplo, meios de comunicação que a gente tem hoje, por exemplo, o Facebook, que está muito em moda hoje, o que ele vai postar lá, o que ele deve postar, como que deve ser o cuidado que deve ter. Então, isso hoje em dia é falado muito fortemente nos nossos grupos. Então, até o jeito nosso de se tratar com essas crianças também, o assessor ele tem que ter essa visão, ele tem que ter esse olhar atento a tudo que está acontecendo para poder estar ajudando essas crianças também no seu crescimento social e espiritual. Né? Essas realidades que nós temos no Brasil, por exemplo, como você disse, de violência, uma realidade às vezes difícil de a gente compreender, nós que somos adultos, então vocês passam isso para as crianças e tentam fazer uma outra leitura desses acontecimentos? Como é que vocês fazem isso? Então, justamente nesses trabalhos, nesses encontros semanais que tem. Deixar bem claro também que esses encontros semanais, eles devem ser muito bem preparados antes de cada semana. Por exemplo, vai se tratar da realidade missionária, da fome. A gente prepara antes. Vocês pesquisam sobre isso, puxa na internet o que tem, pega a revista e tal. Na próxima semana, espiritualidade missionária, também faz-se uma reunião, o coordenador com os coordenadores, o assessor com os coordenadores de grupo,
e prepara essas reuniões. E deixar bem claro também aqui, por exemplo, um coordenador, um assessor, que é um adulto que toma conta desse trabalho, numa paróquia, ele pode assessorar vários grupos de infância missionária, que é o que acontece hoje, por exemplo, na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora. Não tem-se 100% a necessidade que o assessor esteja presente no momento do encontro. Ele pode estar assessorando vários grupos ao mesmo tempo. Olha, você que ligou a televisão agora, na Rede Século XXI, e nós estamos conversando sobre infância missionária. Infância missionária, uma obra pontifícia, uma obra que nos ajuda a compreender melhor essa questão da missão, justamente a partir daquilo que Jesus fala, que é deixar vir a minhas crianças, porque o reino do céu é delas. Ou seja, nós precisamos entender esta frase de Jesus, ou este chamado, essa convocação de Jesus, para compreender também esse trabalho da infância missionária. Aliás, não só o trabalho da infância missionária, mas o trabalho dentro da igreja em que a criança participa de uma maneira, eu diria, um pouco mais intensa. Por isso, criança evangeliza criança. Infância missionária é aquilo que a igreja de hoje apresenta como um dos caminhos para a gente falar de Jesus e falar do Evangelho da Boa Nova. Vinícius, quando você participa do grupo, existe uma preparação para que você, de acordo com o tema que você vai apresentar ou que vocês vão conversar, vocês pensam nisso antes com os assessores? Então, é feita uma reunião, geralmente o encontro é de domingo, então aos sábados de manhã nós reunimos na igreja mesmo, todos os coordenadores, assessores, e é pegado esse jornalzinho e é montado o encontro para poder ser feito no domingo. E aí, nesse caso, quantas crianças participam do seu grupo? Geralmente é pedido 12 crianças, mas dependendo do dia tem 10, de 10 a 15 crianças no grupo. Então já tem um número razoável de crianças. Hoje estou mal aqui da minha garganta, né? Nem essa água aqui está adiantando, tá vendo só? Mas assim, aí essas crianças, de acordo com o tema que você aborda, como que é a participação das outras crianças? Elas participam bem, elas falam daquilo que vocês apresentam, elas gostam de falar? Sim, tem bastante criança que gosta, que nós fazemos bastante perguntas sobre o tema e elas respondem bem. Algumas pedem para ler a Bíblia de vez em quando, e é feita brincadeira também para que elas possam ter mais motivação de chamar outras crianças, claro, para que possa participar mais pessoas. Agora, por exemplo, aí são feitas dinâmicas, por exemplo, tem um tema tal, por exemplo, como o Newton disse, a fome, sei lá, não é? Então aí tem alguma dinâmica relacionada a isto, não é? Então, geralmente, assim, pede-se para alguém pesquisar sobre alguma dinâmica que tem a ver, e se não tiver, faz brincadeiras do cotidiano, que as crianças gostam de brincar. Então, na verdade, todas as crianças que estão ali, elas têm uma participação ativa, não é? Porque se você pede para que elas procurem material, na verdade, todas participam ativamente do encontro, não é? Ou pelo menos para preparar o encontro, não é? Que bom. Newton, quando se fala desse trabalho deles, os assessores, então, os coordenadores, eles têm um trabalho de formação. Não só os coordenadores, mas os assessores. Isso. Então, aí, seguindo também, como ele respondeu ali, a infância missionária, a gente pede que dê-se uma função a todos os participantes ali, independente se já está como coordenador do grupo ou não. Uns ficam para preparar ambiente, outros preparam a oração inicial e tal. Dá-se função para todos que tem ali. É muito normal também nos grupos ter-se o tesoureiro, que seria aquela criança que cuida daquele cofrinho, e elas cuidam com carinho muito grande. As próprias crianças fazem isso? Esse é o trabalho para as próprias crianças. Geralmente, tem grupos que fazem de formas variadas. Tem um que, por exemplo, tem um tesoureiro que cuida do cofrinho o ano todo. Outros, a cada semana, uma das crianças leva o cofrinho para casa. Eles cuidam com muito carinho desses cofrinhos missionários. Tá? E também, nessa parte dos cofrinhos missionários, também uma coisa que vale se destacar na Arquidiocese de Campinas, teve um crescimento fortíssimo no cofrinho missionário. A gente teve um crescimento, graças a Deus, muito forte. A gente também, por exemplo, quando envia o cofrinho, os valores do cofrinho lá para Brasília, para Aspom, e depois é enviado para o secretariado em Roma, o valor que vai para a gente para Brasília, por exemplo, vence uma cartinha de agradecimento a cada grupo que enviou esses cofrinhos. Até para a animação do próprio grupo, para ele poder entender direitinho o que ele fez ali. E a gente, por exemplo, nesse ano, a gente está vivendo os 170 anos da infância missionária. E foi aberto esses 170 anos em maio deste ano. Enquanto você fala, eu vou mostrar aqui. E o fechamento do nosso 170 anos da infância missionária vai ser em maio de 2014, com o Congresso Americano em Aparecida do Norte. Tá? E nós, o Estado de São Paulo, que estamos assim responsáveis por estar organizando tudo isso daí.
tá? Vai ter uma presença muito forte, inclusive, de amigos nossos da Argentina, que tem infância missionária, Uruguai, toda a América do Sul, até de outros lugares mais distantes. Se eu não me engano, inclusive, a secretária da Infância Missionária Mundial também vai estar presente conosco. Tá. Então, a gente está vivendo um ano muito forte de comemorações. A cada mês é se destinado para se fazer assim, orientações para os grupos de infância missionária, está fazendo algo especial. Essa semana mesmo a gente já teve missas, terços missionários, que a gente vai também usar o mês missionário também. Na comunidade do Vinícius vai estar recebendo a irmã Isabel, com um testemunho missionário, uma irmã que ficou na China por 13 anos. Então a gente usa muito isso daí também, até como motivação para as crianças. Exemplos positivos, exemplos de pessoas que fazem missão, para ser mais assim um incentivo para que os grupos continuem crescendo e embasados naquilo que a obra pede. Nossa, que bom. Eu acho que esse trabalho nos ajuda a entender um pouco melhor como que a igreja pode evangelizar de outras maneiras, né? A gente vai continuar falando sobre isso, Newton e Vinícius. Eu vou agora ler as intenções, que são aquelas intenções que as pessoas pedem, ligam para a gente, mandam, fazem seus pedidos e a gente apresenta aqui para que a gente reze no final do nosso programa. Então, você vê como que a igreja ela tem esse cuidado com todas as pessoas que querem e gostam de serem evangelizadas e gostam de evangelizar. E você viu de maneira muito simples, conhecendo a realidade da igreja e ao mesmo tempo colaborando materialmente, com 50 centavos, R$1, com aquilo que a criança pode. Isso é muito bom, porque desde já a criança vai aprendendo como ser uma criança evangelizadora. Quero lembrar os pedidos de oração aqui de Maria Margarida de Freitas, ela é de Engenheiro Caldas, em Minas Gerais. O Tiago Libânio Queiroz, ele é de Campinas, aqui no interior de São Paulo. A Sueli de Fátima Libânio Medeiros, ela também é de Campinas, interior de São Paulo. A Marilda Alves de Souza, de Sumaré, interior de São Paulo. A Maria Cícera Fagundes Serpa, ela é de Ibimirim, lá no Pernambuco. De Fortaleza, no Ceará, a Maria Wanda Moreira Medeiros. Rosinha de Almeida Schroeder, de Penha, em Santa Catarina, que faz aqui todos os seus pedidos de oração. Também o Arthur Augusto Rato Filho, ele é de Campo Limpo Paulista e apresenta aqui todos os seus pedidos de oração. Quero lembrar aqui os novos sócios, aqueles que aderiram a esse projeto de evangelização, dando a sua colaboração para a Associação do Senhor Jesus, aqui que faz chegar até você este sinal da Rede Século 21. A Marlene Pereira Valério, ela é de Virgolândia, lá em Minas Gerais. Muito obrigado, Marlene, por tornar-se uma nova sócia. Lá de Concórdia, em Santa Catarina, a Reni Matiolo Bangman, ela se tornou nova sócia. Muito obrigado. Deus vai te abençoar a cada dia. De Sumaré, São Paulo, o Ângelo Rafael Brás Ferreira tornou-se um novo sócio. A Edviges, ela, o sobrenome é difícil de pronunciar, é Luchazinski, acho que é isso mesmo. Se não, desculpa, viu, Edviges? Ela é de Balneário Barra do Sul, lá em Santa Catarina. A Mônica Maria de Souza Terra, ela é lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tornaram-se novos sócios aqui da Rede Século 21. Daqui a pouco a gente continua lendo esses nomes, os novos sócios e daqueles que fizeram seus pedidos de oração. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta. É um instante só. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século 21. Estamos conversando com duas pessoas, o Vinícius e o Newton, que estão nos ajudando a entender essa questão toda da infância missionária. E eu estou bem empolgado com esse assunto porque, às vezes, a gente tem uma visão diferente. A gente acha que a infância missionária é uma outra catequese, uma continuação da catequese dentro da comunidade, mas a gente está percebendo que o trabalho é bem diferente. Não que não possa ser feito em conjunto, mas é um trabalho diferenciado e um trabalho muito bonito, porque desde o início vai engajando já a criança dentro de um trabalho muito bonito que é o trabalho na comunidade. Mais ainda,
a criança ela não vai se sentir uma criança passiva dentro de um trabalho da igreja. Ela sabe que é atuante dentro do trabalho da igreja. Isso é muito bonito. Dar à criança o papel que de fato ela merece, para que desde o início ela já desenvolva tudo isso e possa acreditar melhor naquilo que ela está fazendo. Ou seja, eu sou importante para a igreja, eu sou importante para Deus, por isso eu faço esse trabalho muito bonito. Quero aproveitar, já começando esse bloco, falando com você do rosto de Jesus, que a gente sempre comenta aqui, o rosto de Jesus que nos dá essa ideia de como estão as contribuições, principalmente agora que nós estamos no meio do mês, mais ou menos, e aí a gente vai entender, olha, o que falta, o que nós precisamos conversar e pensar ainda. Será que já dá para mostrar o rosto de Jesus? Olha, vamos ver qual é a porcentagem que nós, da última quarta-feira, estávamos com 21%, vamos ver em uma semana qual é a porcentagem, o que cresceu e como nós estamos de 50%. Até que cresceu um pouco mais, porém, nós temos mais 15 dias para que esta colaboração seja feita. Então, o que eu digo para você? Se na sua cidade ainda está difícil fazer a sua contribuição, tanto a sua contribuição normal como aquela outra contribuição, colaboração mestra que a gente pede, nós temos as casas lotéricas, temos ainda a internet, nós temos vários lugares, supermercados, que têm os caixas e que podem receber a sua contribuição. Então, faça isto, não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque tudo isso que você está vendo aqui é porque você faz essa colaboração que para nós é tão importante. Então, não deixe de fazer acontecer isto. A sua participação é o que nos motiva a continuar o nosso trabalho, tá bom? Agora nós vamos ver um VT importantíssimo. Papa Francisco, você sabe que ele tem sido para nós uma grande esperança. Quando eu digo esperança, eu não digo que a gente não tinha antes com o nosso Papa Emérito Bento XVI, mas ele tem nos ajudado a compreender melhor como que a gente precisa atuar mais assim concretamente no nosso trabalho. E esse VT agora o Papa fala justamente das pessoas que se afastam, né, da igreja e a preocupação que ele tem em relação a isto. Acompanhe comigo. Papa Francisco expressou preocupação com as pessoas que estão deixando a igreja. Falando antes do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, o Papa destacou a importância de ser profissional, principalmente quando se trata de catequese. Em nosso tempo, muitas vezes testemunhamos uma indiferença para com a fé. Não é mais considerada importante na vida do homem e da mulher. A nova evangelização significa despertar a fé nos corações e mentes de nossos pares. Francisco passou a dizer que a igreja deve lutar contra o analfabetismo da fé. Ele enfatizou o papel da família na nova evangelização. Especificamente, ele destacou que os pais são como os primeiros professores de uma criança. É importante para nós cristãos, para mostrar como viver a nossa fé concretamente através do amor, harmonia, alegria e sofrimento, porque isso nos leva a fazer perguntas, como no início do caminho da igreja. Por que viver desta maneira? O que os empurra para a frente? Estas são perguntas que nos levam ao coração da evangelização, que é o testemunho de fé e de caridade. O Papa explicou também que a nova evangelização não pode ser improvisada e que é importante que seja bem coordenada. Ele sugeriu continuar a seguir o caminho definido pelo Concílio Vaticano II, centrando-se no essencial da mensagem cristã, o encontro pessoal de cada pessoa com Deus. O Papa fala uma coisa muito importante nesse VT que nós acabamos de assistir, que é esse analfabetismo em relação à nossa religião, em relação à nossa fé. E esse analfabetismo ele precisa ser erradicado com o nosso trabalho, né? E quanto mais a gente trabalha em relação à nossa fé, mais a gente começa a entender um pouco melhor como que isso pode concretamente se dar na nossa vida cotidiana. A infância missionária está aí justamente para isto, para tentar, através da criança que evangeliza outra criança, erradicar um pouco essa questão desse analfabetismo em relação à nossa fé, em relação à nossa religião. E a gente tinha falado aqui com você que toda a colaboração que você faz sempre é muito bem-vinda em relação àquela porcentagem que nós mostramos aí.
Você que colabora com aquela parte normal, todo mês você faz a sua colaboração e aquela extra, né? Agora, lembrando o seguinte, todo aquele que se torna novo sócio, como nós já lemos aqui, recebe a revista Brasil Cristão. E a revista Brasil Cristão, que vem recheada com temas muito importantes. E junto com a revista Brasil Cristão, você recebe um livrinho de reflexões, que a gente chama de Reflexões por um Brasil Cristão. E essa reflexão por um Brasil Cristão, ela justamente trata de todas as temáticas do Evangelho daquele dia. Então nós temos o Evangelho do dia e além disso nós temos uma reflexão própria que você pode fazer de uma maneira orante. Então você tornou-se um sócio evangelizador, você automaticamente recebe todos os meses a revista Brasil Cristão, que você está vendo aí na sua tela, no seu vídeo, e junto com a revista Brasil Cristão, você já está vendo aí também, esse livreto que nós chamamos de Reflexões por um Brasil Cristão. Todas as temáticas que nós temos do Evangelho, justamente para ilustrar e te ajudar a entender melhor a palavra de Deus para você. Está aí o nosso recado e a nossa dica de hoje. Olha, nós temos aqui a Célia Regina Piccoli dos Santos, ela é de Hortolândia, em São Paulo, e ela faz a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber se existe uma infância missionária na cidade de Hortolândia. Newton, tem ali o mais próximo? Para alegria da... Qual o nome dela? O nome dela é Célia Regina. Da Célia Regina. A infância missionária em Hortolândia é uma das mais fortes em nossa arquidiocese. A cidade de Hortolândia tem 4 paróquias, se eu não me engano. Das 4 paróquias, a gente está presente em 3. Nossa, que bom, tá vendo? Só Pena Célia. que na região dela, pelo que eu vi ali, na região dela é uma das poucas que ainda não tem. Que, se eu não me engano, pertence à paróquia Nossa Senhora Aparecida dos Campos Verdes. É, aqui não consta, mas assim, olha, Célia, está vendo? Você tem mais do que respondido a questão. Lá em Hortolândia é um dos trabalhos mais fortes. Isso. Aí a gente está presente na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Rosolém. A gente está presente na paróquia Santa Luzia de Hortolândia, que é uma das mais fortes na arquidiocese nossa, está presente praticamente em todas as comunidades da paróquia. Uhum. E a gente tem um grupo de infância missionária na paróquia Nossa Senhora do Rosário, tá? Que fica na comunidade Santa Terezinha. Mas, para a alegria dela também, a gente se reúne todo mês lá em Hortolândia, principalmente na Chácara dos Chaverianos, onde a gente faz a nossa reunião mensal. Eu faço a reunião com os assessores de grupo da infância missionária na Arquidiocese de Campinas. Uma vez por mês. Mas esse trabalho nosso, ele tem muito a crescer na Arquidiocese de Campinas. A gente, por exemplo, não está presente, que eu saiba, em Valinhos, em Vinhedo, em Elias Falso, em Indaiatuba, ou então, eu já descobri alguns grupos que se institulam como infância missionária. Esses dias mesmo eu entrei em contato com a paróquia lá em Paulínia, Sagrado Coração, se eu não me engano, que lá tem um grupo com esse nome, mas eu já descobri que não trabalha com os carismas da obra, que não trabalha conforme a gente deu as orientações aqui antes. E o porquê que seria isso aí que está acontecendo? Seria, por exemplo, uma falta de cuidado até do próprio assessor do grupo, que acaba se desvinculando, não participando de reuniões, outras coisas mais, e o grupo vai se perdendo essa cara de infância missionária. Isso que não pode deixar, viu? Porque esse carisma primeiro da infância missionária tem que ser preservado, porque se a gente começa a fundar novos grupos e não segue diretamente as diretrizes, nem a questão dos subsídios, a gente acaba fazendo um trabalho paralelo, isso não é bom, né? Então é importante que os párocos estejam atentos também, né? E é pena que, pelo que eu senti também, que eu participei de um encontro nacional missionário ano passado na cidade de Palmas, e a gente se reuniu, todas as pessoas que trabalhavam com infância missionária no Brasil. E esse problema é uma regra geral no Brasil todo. Sério? Tá? É a falta de compromisso do assessor de grupo, que é o adulto que toma conta dessas crianças. Que elas precisam ser direcionadas, precisam ser cuidadas também, com carinho, para não se perder esse carisma, esse trabalho todo que é feito com elas como crianças. Então, Célia, olha, está respondida a sua questão, procure aí na paróquia que você participa. Se na sua paróquia não tem, então, como Hortolândia não é tão grande assim, vale a pena que você procure na sua paróquia uma identificação onde tem o trabalho da infância missionária. E no seu vídeo aí tem aí alguns contatos que você pode ter. Agora, vamos supor, a pessoa ela mora lá no Rio Grande do Sul. Como é que ela faz para saber onde tem mais próximo o trabalho da infância missionária? Então, a nossa obra da infância missionária está muito bem assim, representada no mundo todo. A gente tem o secretariado em Roma, a gente tem o nosso secretário nacional, o padre André Luiz de Negreiros, um padre que viaja o Brasil todo pela falando obra, da infância. Falando da infância, encontro, é formação, é incansável na obra. No caso nosso também do Estado de São Paulo, a gente tem a graça de ter a Nádia,
que inclusive sacrificou a própria profissão dela também em favor da obra, trabalha muito batalhadeira pela obra da infância missionária. Que bom, que bom. E tem-se também, por exemplo, ela seria a coordenadora estadual da infância missionária no estado de São Paulo. Aí a gente tem, em cada estado, tem também esse coordenador estadual. Se eu não me engano, está presente em todo o Brasil, está presente, tem-se um coordenador estadual. Então, a gente tem várias reuniões durante o ano. Essa regra vem passando. A gente, por exemplo, no dia 2 ao dia 4 de novembro, eu estarei em São Paulo com a Nádia, em reunião com os outros coordenadores diocesanos do estado de São Paulo, para a gente já preparar o nosso calendário para o ano que vem. O que vai estar acontecendo, o que a gente vai estar fazendo. Que bom. Agora, por exemplo, quando a pessoa acessa pela internet hoje, que é muito mais fácil para todo mundo, né? Então a pessoa está em qualquer lugar do país. No site, tem algum site específico onde ela tem lá, olha, aqui na minha região tem nessa cidade. Existe essa informação no site? Existe. Ou um telefone que a pessoa possa entrar em contato para saber? No caso nosso, a gente tem o blog da Infância Missionária. Aquele que você que está ali, isso, né? que vai estar aparecendo depois. Ali ele vai clicar, por exemplo, na página do estado dele, ele vai descobrir todas as ações que estão sendo feitas, o contato do coordenador estadual. Okay. A primeira informação que a gente passa é o contato com o coordenador estadual. Vamos supor que não tem um grupos de infância missionária, vamos supor na cidade de Valinhos. Entra-se em contato com o coordenador diocesano. Tá. Se não tiver esse contato, entra-se em contato com o coordenador estadual. A gente faz um encontro de implantação de infância missionária, inclusive, ou pode ser, no caso nosso, a coordenadora Nádia, ou pode ser comigo mesmo. A gente faz essa formação e a partir dali é que são criados os grupos. E durante o ano, a gente tem, por exemplo, encontros de formações para coordenadores, No caso do Vinícius, o Vinícius participou esse ano, inclusive foi na cidade de Valinhos, tá? Na Chácara do Seu Divino, que a gente chama de EUMIS, Encontro de Líderes Missionários Infantis. Esses são os coordenadores. Que participam só esses coordenadores que são adolescentes? Os coordenadores de grupos, que são essas crianças e adolescentes que coordenam os encontros. Aí a gente tem os EFAIANs, que são formações para assessores, encontros de formação para assessores da infância e adolescência missionária. Então, esses assessores já são os adultos que acompanham. Isso. E no estado de São Paulo, a gente foi esse ano, o terceiro, a gente teve a criação do ERIAN, Encontro Regional da Infância e Adolescência Missionária. É um encontrão das crianças que participam da infância missionária e geralmente uma diocese que acolhe esse encontro, que foi esse ano na diocese vizinha nossa de Bragança Paulista. Foi um encontro muito bonito, muito participativo. Constou com mais de, se eu não me engano, umas 400 pessoas nesse encontro todo. Olha só, você que está ligado na Rede Século XXI, sabe que esse trabalho, como o Nilton está conversando com a gente, está explicando, o Vinícius também dando o testemunho dele, um testemunho muito bonito, por sinal, desde os 7 anos, ele já está aí inserido nesse trabalho da infância missionária e pelo que a gente ouviu dele, ele quer continuar o tempo todo, até tornando-se um assessor, isso é muito bonito. Então, se o trabalho chama a sua atenção, é importante que você entre em contato com a infância missionária, no contato que a gente mostra no vídeo aí, faça com que na sua paróquia também tenha esse trabalho. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte, por exemplo, eu não tenho lá na minha paróquia, em São Paulo, esse trabalho com a infância missionária. Mas, por exemplo, eu tenho um leigo, não é um padre, um leigo que está assistindo o programa, Você Pode Ser Feliz. O próprio leigo pode pedir esse trabalho, ele tem que entrar em contato com o padre. Como é que é feita essa abordagem para que o trabalho vá, por exemplo, na minha paróquia? Se um leigo da minha paróquia quiser esse trabalho, ele tem que falar comigo ou ele pode entrar em contato direto com vocês? Como que funciona isso? Certo. Só para a gente entender um pouco melhor, para quem está em casa poder, se quer o trabalho, o que ele pode fazer. A gente tem até um sistema que a gente fala, que é os 12 passos para implantar a infância missionária. Que esse aí seria como se fosse o lançar a semente, né? Vamos supor, o Vinícius muda de Hortolândia, vem para Valinhos. Ele chega na paróquia dele, onde ele vai estar participando. Aqui não tem infância missionária. Ele já participou lá há muito tempo. Ele chega e passa a informação para as pessoas, os primeiros contatos dele. Essas pessoas levam essa informação para o padre. Aí o padre tem que dar o apoio, ele tem que dar o apoio. Senão, a infância missionária não acontece numa paróquia se o padre, de repente, por desinformação ou alguma coisa parecida, ele não der esse aval. Só que é uma sugestão, uma orientação da nossa igreja, igual você explicou muito bem, o nosso Papa Francisco, pede-se muito que a gente vá ao encontro do outro, que a nossa igreja deixa de ser uma igreja de paredes que fica esperando que as pessoas vão lá, que isso daí é coisas mais ou menos da década de 70 e 80. Hoje não está acontecendo mais isso. Hoje
a gente precisa formar as pessoas para estar indo em busca dos outros que precisam ter esse encontro com Jesus. Eu depois vou querer como é que eu posso fazer na minha paróquia para fazer com que a infância missionária aconteça lá, porque é um trabalho muito bonito e diferenciado mesmo. Tá vendo só? Eu acho que é importante a gente sempre se preocupar com isso. Evangelizar não tem idade, não é? Evangelizar é um espaço em que a gente acredita de fato que Deus reina e acontece na vida de cada um de nós. Depois a gente continua o nosso bate-papo aqui. Olha só, quando a gente pensa em viver a nossa evangelização, a gente não pode ficar parado, não. É importante a gente acreditar naquilo que a gente tem feito, nos nossos trabalhos cotidianos, incentivar as nossas crianças a pensar, de fato, que elas podem ser evangelizadoras de outras crianças. E isso é muito bonito. Olha só, assumir o papel que é de direito destas que são as nossas crianças e que estão aí, vão ser o nosso futuro, vão procurar evangelizar cada vez mais. Quero ler alguns outros nomes da Maria Elma de Barros Afonso Souza. Ela é de Miracema, no Rio de Janeiro. Ela pede oração por ela mesma, pois tem um câncer crônico e os médicos já desenganaram. Vamos pedir pela sua cura, vamos pedir que Deus te fortaleça muito, viu? O José Vorley Ferreira, ele é de Valinhos, no interior de São Paulo, pede oração por ele mesmo, por uma mudança de casa e pede oração por todas as suas intenções. A Cleonice Martinez, de Campinas, interior de São Paulo, pede oração pela sua saúde. A Inácia Maria Prado, de Campinas, no interior de São Paulo, pede pela saúde de Ana Cláudia, João Batista, Camila, por ela mesma e também em especial pelo seu irmão. Plíndia Nívia Almeida Guiar, de Campinas, interior de São Paulo, pede por ela mesma e também pelo casamento, pelo seu casamento e por toda a sua família. Aurora Luz de Sena, de Campo Alegre de Lourdes, lá na Bahia, pede oração por Antônio, pelo padre Bernardo, Aurora, Mona Lisa e por toda a sua família. E também a Neuza Gorete Espanhol, ela é de Nova Prata, lá no Rio Grande do Sul, pede oração por ela mesma, por todos da sua família. Lembrar ainda, antes de ir para o intervalo, da Ana Lúcia Neto do Nascimento, ela é de Traipu, lá em Alagoas, tornou-se uma nova sócia. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Rosa Maria de Aguiar, lá de Tianguá, no Ceará, tornou-se também uma nova sócia. Que bom, Deus abençoe a todos vocês. Quero lembrar lá a Yolanda de Prado, lá de Miracema, no Rio de Janeiro, que ela vai rezar com a gente no próximo bloco. Então, Yolanda, fique atenta que a produção vai entrar em contato com você. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta. É um instante só. Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, conversando com o Newton e com o Vinícius, justamente sobre a infância missionária. Você sabe que eu tenho, nesse pouco tempo aí do nosso programa, nesses blocos aí, aprendido muito em relação a isso, viu? Como que a gente pode viver a infância missionária e o testemunho do Vinícius me ajudou a compreender um pouco melhor o trabalho que ele faz, né, o testemunho que ele faz, e isso tem que também motivar a você. Você, se tem algum padre que esteja acompanhando o programa Você Pode Ser Feliz, se tem algum leigo que esteja acompanhando o programa Você Pode Ser Feliz e que se interessa em relação à infância missionária, vai lá, converse com seu padre, explica para ele que não é um trabalho como outro qualquer. Claro que cada trabalho dentro da igreja ele tem o seu valor e tem a sua direção. Mas a infância missionária tem esse aspecto de que a criança vai ajudar a outra criança na linguagem que é própria delas, justamente o que é a missão e como que elas podem colaborar com esta missão. Eu recebi aqui a participação de Sueli Aparecida Rodrigues. Acho que você conhece, né, Vinícius? É minha mãe. Sua mãe, não é? Ela diz aqui, ó, Sueli de Hortelândia. Muito obrigada, viu, Sueli? Ó, parabéns pelo filho, viu? Ele deu um testemunho muito legal aqui que me fez compreender melhor essa questão da infância missionária. Então, ela diz que parabeniza o programa com a presença dos dois, né, do Newton e do Vinícius. Pede que Deus abençoe a todos nós que estamos pensando nessa temática, tentamos fazer com que essa temática chegue a outras pessoas. E ela também, a sua mãe, pede a bênção por todas as pessoas que estão assistindo o programa. Que legal, né? Que bom, parabéns, viu, dona Sueli? Parabéns pelo filho. Nós temos algumas fotos que nós vamos mostrar aqui agora no seu vídeo, você vai ver essas fotos, sobre essa questão da infância missionária. Eu sei se a gente já poderia mostrar.
Enquanto isso, a gente vai falando desse trabalho. Olha lá, ó, vê Vinícius e Newton, vocês conhecem essas pessoas? Com certeza. Do trabalho, onde que é essas fotos? Então, ali estão alguns encontros, missas, formações. Ali foi na casa do Vinícius, passou... Ah, tá, que passou ali. Que a gente... Também, a infância missionária, você pode fazer, por exemplo, o quarto encontro, ou algum dos encontros, podem também ser feitos na casa das crianças. Tá? É até uma forma também de empolgar a família para que participe também desse projeto, que é super importante que a família esteja junta, esteja sabendo. Aliás, esse trabalho missionário hoje ele vai muito além, que além da infância missionária, o próximo passo nosso, que infelizmente na Arquidiocese de Campinas não tem ainda, seria a juventude missionária, que está em crescimento muito forte no Brasil. E também já temos as famílias missionárias. Tá? Então, esse trabalho ele tem a sua sequência. Então, ali são algumas fotos de encontros realizados na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora. Tem alguns de formações. Esse aí foi na casa do Vinícius. Bastante criança, né, que participa. O Vinícius falou em grupo de 12, 15, mas geralmente o normal desse grupo é ter 23 a 25 crianças no grupo da auxiliadora, né? Mas na média, o que se pede a obra, por exemplo, pede-se um grupo de 12. Lembrando-se os 12 apóstolos de Jesus, as 12 tribos de Israel e tudo mais. Mas vamos supor, alguém que está assistindo falar, na minha comunidade só tem 3, 4 crianças. Não tem problema, funda-se o encontro da mesma forma. Pode começar independente não precisa. E se tiver acima de 20 crianças num grupo, aí a obra pede-se que se divida já o grupo em 2. Aí a gente já faz um trabalho dividindo por idades. Aí se forma, por exemplo, um grupo só de infância e um grupo só de adolescência missionária. Então, por isso que quando a paróquia, a pessoa quer esse trabalho, existe toda uma assessoria de implantação desse grupo, do trabalho, da infância missionária, com esses treinamentos que vocês dão para que não se perca, de fato, a origem do trabalho, não é isso? Isso, além desses encontros de formações que eu citei no bloco anterior, tem-se também essas reuniões mensais com os assessores, onde a gente fica sabendo a situação de cada grupo, a situação de cada paróquia. Aí depois também a longo prazo, a obra pede-se que crie um coordenador paroquial para a infância missionária. A gente tem, por exemplo, esses exemplos na paróquia São Joaquim Santana de Campinas, onde eu tenho a coordenadora paroquial. A gente tem também coordenadora paroquial lá na paróquia Santa Luzia, que eu citei, que é uma das paróquias onde esse trabalho é muito forte, apoiado pelo Padre Caio. Que bom. Vinícius, o que as crianças que participam com você no grupo comentam em relação aos trabalhos, às dinâmicas? O que elas falam disso? Geralmente, as crianças que vão pela primeira vez falam que sempre gostam e a gente sempre pergunta se vai querer voltar, elas sempre falam que vão voltar e a gente sempre motiva ela a chamar outras crianças para poder participar para o grupo crescer cada vez mais. E você tem visto isso, por exemplo, crianças que trazem outras crianças para os grupos? Você tem presenciado isso? Sim, então, como o Newton falou, já teve crianças que chamaram outras crianças e a partir delas os pais começaram a participar da igreja. Então, quer dizer, na verdade, as crianças nesse caso não só evangelizaram outras, ou pelo menos começam a evangelizar as outras, mas também as famílias. Que bom. Nessas avaliações que as crianças fazem, de que é bom o grupo e tal, elas, de fato, elas se empenham no trabalho, são perseverantes até o fim, ou algumas desistem? Como que acontece isso? Bom, tem algumas que desistem, mas a maioria ela sempre continua perseverante e sempre participa dos encontros bem e sempre acabam gostando. Tá vendo só? Olha, a gente não pode perder de vista isso, não é? Eu acho que esses testemunhos assim tem que servir de ânimo, né? De que a gente continue de fato fomentando esse trabalho não só da infância missionária, mas todos os trabalhos pastorais dentro da igreja. Eu acho que isso é muito importante. Então a gente não pode de maneira alguma perder de vista tudo isso, tá bom? Olha só, nós temos pessoas que participam do nosso programa, não só como esse de oração, mas nós temos pessoas que mandam as suas cartas para a gente e a partir dessas cartas a gente apresenta aqui no nosso mural e elas mandam com essas cartas as fotos. É isso que a gente vai mostrar para você agora. Nós vamos para o nosso mural do sócio, que de fato é um momento muito importante do nosso programa, porque a gente acredita de fato na evangelização que essas pessoas fazem. Eu vou passar aqui lembrando o seguinte, eu quero mandar um grande abraço, para todos que estão aqui, mas hoje em especial
para a Vani. Ela é de Montes Claros, lá em Goiás. Ela esteve lá no santuário de Vila Formosa, lá na minha paróquia, na missa das 10h30, participou com a gente lá e ela, de fato, recebeu uma bênção muito especial. Ela disse, olha, eu quero, de fato, participar desse momento. Ela é a nossa telespectadora assídua aqui. Então, Vani, um grande abraço para você, para sua família. Eu sei que você está sintonizada aí. Que Deus possa abençoar você e a toda a sua família, tá bom? Um grande abraço para você. Uma outra coisa que nós queremos lembrar são as cartinhas dos nossos irmãos que, com muito carinho, mantêm esse contato conosco aqui. Hoje eu vou ler a carta da Hilda Dias do Nascimento. Ela é de Tapiranga, em Miguel Calmon, lá na Bahia. E ela diz o seguinte: Oi, Padre Eduardo. Eu, Hilda Dias, recebi o seu folheto, sou responsável por Wesley, por quem peço oração. Já lhe escrevi, quero ser associada. Peço que mande dizer como eu posso ser associada. Eu assisto todos os dias e sempre colocando o Wesley em minhas orações, para que ele se torne um bom menino, obediente com sua mãe e com seu padrasto. Quero doar alguma quantia para ajudar esta igreja, esta obra de evangelização. Já recebi a bênção para minha filha, que sofreu um acidente, passou internada, sofreu pequenos traumatismos e eu orei com o Senhor pedindo esta cura. E ela diz algumas outras coisas aqui e eu acho muito bonito porque ela, de uma maneira muito humilde, ela apresenta as suas orações e diz o quanto ela está em sintonia conosco aqui. Veja só como que a oração faz. Traz a necessidade da pessoa até o coração de cada um de nós. Então, toda a nossa equipe, todos nós rezamos juntos com você, viu, Hilda? Que Deus possa abençoar a você de maneira muito especial. Quem manda essa outra cartinha aqui é a Suênia Maria Tertuliana. Ela é de cidade de Triunfo, lá em Pernambuco. E ela diz assim: Reverendíssimo Padre Eduardo, quero parabenizar o senhor pela revista Brasil Cristão, que é um verdadeiro alimento espiritual e gosto muito de ler todos os seus assuntos. Quero agradecer e testemunhar a graça que alcancei das mãos ensanguentadas de Jesus. Meu pai foi solicitado para fazer um exame de coração. Fiquei muito preocupada. Comecei a rezar e pedir que não fosse preciso fazer a cirurgia. Alcancei a graça porque foi feito um outro procedimento e, de fato, não foi preciso. Ele está muito bem. Veja só, o testemunho da Suênia, através da sua carta. Por isso eu peço a você que também mande a sua carta para nós. Vai ser muito importante tomar a sua carta aqui, nesse espaço tão importante para nós, ler a sua carta, ler as suas intenções e dar para o Brasil todo o seu testemunho de ação de graça. Seja pela novena das mãos ensanguentadas, ou seja por um santo de devoção. E também agradecer os nossos irmãos que mandaram a sua carta com a sua foto. E você também pode mandar a sua carta com a sua foto para a gente colocar aqui no mural dos sócios do programa Você Pode Ser Feliz. Nós vamos agora para a nossa cartinha, aliás, cartinha não, acabamos de fazer a cartinha agora. Nós vamos agora para a nossa ligação, para a gente conversar com a nossa irmã que está ali, que fez também esse momento de evangelização com a sua participação. Olá, bom dia, quem fala? Yolanda. Yolanda, tudo bem? Tudo bem, padre. Que bom, fico feliz em falar com você, viu? Você é de Miracema, não é isso? Miracema. No Rio de Janeiro. Exatamente. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos aí de Miracema, por todos aqueles que sintonizam a Rede Século XXI para receber todas as bênçãos. Você faz parte de alguma paróquia aí? Faço parte da paróquia Santa Terezinha. Ah, tá. Qual é o nome do padre que participa com vocês? Padre Mateus. Tá. Tem algum Padre outro? José. Ah, ok. Padre Alfredo. Sim. E o Padre Olavo. Tá, nós vamos colocar todos eles nas nossas intenções, tá bom? E você, quais são as intenções que você tem para esse momento de oração? As minhas intenções, padre, é rezar pelo meu filho Sandro Augusto. Tá. Pela minha filha Gláucia. Tá. Pelos meus netinhos Maria Carolina e Gabriel. Sim. Meu genro Olavo e a minha nora Sinara. Sim, claro. E a família toda. Claro. E também, padre, por uma falar. amiga muito querida que está doente e está precisando muito de oração. O nome dela? Maria Elma. Tá, Maria Elma. Maria Elma. Tá, claro. Maria Elma. Nós vamos E colocar... também pelo meu ex-marido também que está doente. Sério? Então, mas olha, nós vamos colocar todas essas intenções, rezar pelos padres da sua paróquia, pela Maria Elma que você apresenta aqui, e nós vamos rezar esta oração do nosso dia que fala sobre a fé.
E é justamente isso que nós vamos pedir para você e para todos estes pelos quais você pede a sua oração, para que tenham fé, não desanimem, acreditem sempre na palavra de Deus, ok? Vamos rezar juntos. Jesus, fortes ondas de desespero têm investido contra mim. Aumenta a minha fé, porque estou com medo de afundar neste mar de angústia e dor. Como fizeste a Pedro, suplico que me estendas tua mão poderosa e com autoridade de Filho de Deus, ordenes ao mal que se afaste de mim agora e para sempre. Amém. Amém. A nossa jaculatória é: Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico que aumentes minha fé. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico que aumentes a minha fé. Olha, Yolanda, nós vamos ler agora, fazer agora a nossa oração, a oração das mãos ensanguentadas de Jesus, para que de fato essa mão ensanguentada de Jesus toque de fato a sua vida, toque a vida do seu ex-marido que está doente, da sua colega, amiga Maria Elma e por todas as intenções das pessoas pelas quais você pede. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir, carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço que, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Repita comigo, Yolanda: mãos ensanguentadas de Jesus, Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em mim. vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Yolanda, muito obrigado pela sua participação, ok? Obrigada, Senhor, Pai. Que Deus, E a sua bênção. Deus te abençoe, que Deus abençoe você e também a toda a sua família e aquelas pessoas pelas quais você rezou, tá bom? Que Deus te abençoe. Amém. E um bom dia para você, tá bom? Bom dia. Olha só, como a nossa irmã Yolanda, é muito importante que você também não deixe de participar conosco. Ela, como uma grande devota das mãos ensanguentadas de Jesus, fez o seu pedido de oração, rezou conosco em nome de todos vocês que estão no Brasil todo e que acreditam nessa devoção tão especial para nós aqui da Associação do Senhor Jesus. É sempre importante que a gente viva de uma maneira toda especial. E, claro, nós sempre temos que viver de uma maneira especial por todas as intenções que nós temos, com todas as intenções que nós temos. E é nesse sentido que a gente vai fazer o sorteio da pessoa que, como a Yolanda, vai rezar amanhã com o Padre Adilson, aqui no nosso programa Você Pode Ser Feliz. Pessoa que vai viver de uma maneira plena esse momento de oração, esse momento de devoção, assim como todos aqueles que participam conosco aqui do nosso programa Você Pode Ser Feliz e que participam também, claro, de todos os nossos programas. Vou tirar aqui alguém que vai rezar conosco, é o José Vorley Ferreira.
Ele é de Valinhos, interior de São Paulo, aqui de Valinhos, e ele também, como ele fez o pedido da sua oração por ele mesmo e por tantas outras orações, é você, José Vorley, que amanhã vai rezar com o Padre Adilson aqui. Então a gente sempre pede que você fique sintonizado amanhã, acompanhe todo o nosso programa Você Pode Ser Feliz, porque você vai rezar em nome de todos os nossos irmãos no Brasil todo, para que todas as nossas intenções sejam apresentadas a Deus por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. É isso aí, são pessoas que participam conosco, que acreditam nesse projeto de evangelização, que vivem de maneira tão intensa, né? Eu acho bonito isso. Viu que nós lemos as cartinhas das nossas irmãs, nós olhamos o nosso mural dos sócios, pessoas que mandam as suas fotos aqui, que através das fotos também elas evangelizam, porque mostram a todo o Brasil. Nós estamos aqui porque acreditamos. Nós queremos viver também junto com toda a Associação do Senhor Jesus, através da Rede Século XXI, a nossa evangelização, assim como o tema de hoje, Infância Missionária, crianças que evangelizam crianças. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta para o nosso último bloco. Até já, até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, conversando com você porque você participa conosco, né? Porque dá essa impressão de quando a gente fala assim, conversando com você, o padre não está muito bem, né? Como é que pode conversar com alguém que está do outro lado do vídeo? Mas é porque quando a gente está aqui, a gente não pensa na câmera que está aqui na nossa frente, a gente pensa em você, que está em casa, que participa conosco, que reza conosco. Por isso não deixa de ser um bate-papo a 4 pessoas, né? Nós 3 aqui, mais o pessoal que está em casa. Então, lembrando que essa temática infância missionária é uma temática muito interessante e a gente não pode perder de vista isso. É uma maneira que nós temos também de evangelizar. O Newton, eu gostaria de saber de você o seguinte, todo esse material que vocês usam, eu até queria mostrar aqui esse livro que é o roteiro para os assessores e coordenadores dos grupos de crianças. O grupo ele tem acesso a esse material? Como é que é feito isso? Então, esse é o primeiro material basicamente apresentado aos novos grupos. É um material muito importante, muito bom. Ele já tem, inclusive, os encontros montados quase que para o ano todo. Para os grupos novos, é bem fácil de se fazer. Então, é praticamente o primeiro contato que as pessoas têm com a infância missionária. É um livrinho barato, ele custa apenas R$8. Você consegue encontrar ele nas Pontifícias Obras Missionárias. Se tiver, por exemplo, coordenação estadual, coordenação diocesana, fica mais fácil ainda de estar encontrando. Entendi. A gente, por exemplo, a gente tem esse material para poder estar fornecendo. Aí depois também tem o material que o Vinícius falou sobre o jornalzinho, que é usado na maioria dos grupos da infância missionária. Esse aqui? É da Arquidiocese de Campinas. Aquele que eu mostrei no início. Esse aqui é o jornalzinho da Missão Jovem. Tá. Que o padre apresentou já. Eu apresentei no aqui início. já vem, inclusive para a correria nossa das cidades grandes, fica até mais fácil se preparar os encontros. Já vem com os 4 encontros montados, geralmente vem falando sobre o tema que a igreja nossa está vivendo no momento. Esse mês, por exemplo, está falando sobre missão, sobre o mês de Nossa Senhora Aparecida e tudo mais. E temos também vários outros materiais missionários que você encontra sobre infância missionária. Esse daqui também é um livreto que não tem assinatura, você faz uma colaboração só e recebe 4 desses por ano. Sim. Que é o que vem falando sobre o fechamento nosso da infância missionária do ano que vem, lá em Aparecida do Norte, no Congresso Americano da Infância. Okay. Sabe uma coisa que eu queria saber de vocês? Eu tinha perguntado ao Vinícius sobre como que as crianças recebem isso, esse trabalho, como se elas são perseverantes e tal. Quais são os frutos que vocês têm percebido desse trabalho da infância missionária? Onde vocês atuam? Quais são esses frutos?
Então, os principais frutos são esse despertar da criança por esse espírito missionário. Aliás, tem um fruto aqui, né, presente com a gente aqui, que é o Vinícius. No grupo dele também, até a gente tem um fato engraçado também que aconteceu de uma criança que começou a participar da infância missionária e os pais dela são de uma outra denominação cristã. Ah, é? Mas então, ela se encantou pela infância missionária, até a princípio eu e minha esposa, que ficamos mais perto desse grupo, pensamos que o pai iria achar ruim, já que era de uma das igrejas, assim, entre as mais radicais dos pentecostais, e não houve isso daí. O pai, inclusive, se agradou, gostou que a criança participasse. A criança, inclusive, há pouco tempo atrás, fez o sacramento do batismo na nossa igreja. E eles convivem bem com essa questão, o fato de o filho participar do trabalho? É do grupo do Vinícius? Isso, é do grupo do Vinícius. Então, vários fatos desse sentido. E também a longo prazo, como citei, hoje na comunidade, na Auxiliadora, por exemplo, que já tem a infância missionária há 7 anos, tem catequistas de crisma que passaram pela infância missionária, as meninas que estão cantando, várias delas passaram pela infância missionária, que são do Ministério de Música, e vários, em todos os setores da igreja tem uma participação. A gente faz também, que é até para falar assim, uma criança da infância missionária a longo prazo, ela pode se inserir em qualquer pastoral da comunidade da nossa paróquia. A gente faz muito trabalho junto com os vicentinos também, da criança ir lá e sentir na prática o que é uma família que recebe uma doação da nossa igreja. Vão presenciando isso, né? Presencia. E até elas percebem que essa colaboração que elas dão, por exemplo, financeira, né, que 50 centavos, R$1 que seja, elas acabam também percebendo, olha, essa ajuda que eu dou, como elas veem o trabalho dos vicentinos, ela tem esse fim, ela tem de fato, ela é bem empregada, essa ajuda que eu dou. Isso é bom, isso é ótimo. Num grupo também na comunidade Nossa Senhora do Guadalupe, em Campinas, paróquia... me fugiu o nome agora da paróquia. Tá. A assessora do grupo lançou um desafio às crianças, elas trazerem no encontro aquilo que ela mais gostava de comer, para poder montar uma cesta em particular e ser levado junto com essa ajuda dos vicentinos. Aí apareceu de tudo que as crianças gostavam, bolacha recheada, wafer, outras coisas mais. E foram levar numa família lá que estava muito necessitada. As crianças viram isso aí na prática, inclusive comoveu muito o pai que estava recebendo aquela doação, que estava afastado da igreja, graças a Deus ele acabou voltando. Infelizmente ele estava vivendo um momento de depressão e graças a essa ação das crianças, aquilo lá tudo se reverteu. Hoje ele trabalha e é uma das pessoas que se colocou a serviço da comunidade também. Então os frutos a gente vê de várias formas, daria para a gente ficar aqui muito dia tempo inteiro só falando dos frutos, o que eu já ouvi, o que eu já presenciei nesses 7 anos de infância e adolescência missionária. Que bom, tá vendo só como que esse trabalho ele ajuda a gente a ser, de fato, evangelizador? Às vezes a gente acha que as coisas não tem muita esperança nisso, naquele ponto, mas tem sim, né? A infância missionária é uma prova disso. Nosso tempo está terminando, eu gostaria de saber de vocês, assim, qual mensagem que vocês gostariam de deixar para os nossos telespectadores, aquelas pessoas que acompanharam o programa ao longo da nossa manhã e depois vai mostrar o contato de vocês, vão entrar em contato, quem quiser. Vinícius, que mensagem você gostaria de deixar no final desse nosso programa? Então, eu gostaria que, se você estiver interessado em participar da infância, que você procure na sua paróquia. Se não tiver, você mesmo procure alguém que saiba como implantar, para poder implantar na sua paróquia, porque é um trabalho muito bom. E que para você convide as crianças, porque é um trabalho que elas vão gostar e que elas vão perseverar na igreja e vão poder crescer e criar frutos na igreja para que mais para frente elas possam ter outros trabalhos que possam ajudar na evangelização das pessoas. Que ótimo, isso mesmo. Alguma mensagem, Nilton? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à TV Século XXI, que já é a 2ª vez que a gente vem a esse programa. Obrigado por esse espaço. Quero pedir para todas as pessoas que estão assistindo que colaborem com essa obra mesmo, claro. Tá? Que a gente assiste muita coisa negativa nas TVs seculares e a gente tem a graça de ter no Brasil TVs católicas, TVs nossas, ótimo, que fazem esse trabalho e que precisam de nossa ajuda, tá? Eu, particularmente, sou sócio também de uma outra TV, e a gente deve ficar sócio também da TV Século XXI para estar acompanhando, ajudando também esse trabalho. Claro. E um outro agradecimento especial que eu queria deixar também é ao nosso bispo, Dom Ayrton. Por ele, eu agradeço a todos que auxiliam que a infância missionária dê frutos na nossa arquidiocese. Eu, particularmente, participo de todos os eventos possíveis, que é para a gente estar participando, para ir como depois um propagador de tudo que acontece lá e estar a serviço da nossa igreja. Mas eu gostaria de agradecer muito a nossa arquidiocese, que não poupa esforço,
Tá? Tem muitos desses encontros que são caros para estar participando, como que eu fui lá em Palmas, em Tocantins, no ano passado, que envolve gastos com passagem aérea e tudo mais. E a igreja nunca ela disse não a esse trabalho. Participo, graças a Deus, também de todos os encontros estaduais que tem. A gente tenta levar participantes nossos da nossa arquidiocese e deixar bem claro a todos que a gente está aqui à disposição da nossa arquidiocese. Lembrando que nós temos infância missionária em 4 cidades só. São na cidade de Sumaré, Hortolândia, Campinas e Montemor. Ou seja, a nossa arquidiocese tem 9 cidades. Em 5 a gente não está presente ainda. E, de repente, você que está assistindo esse programa, entre em contato com a gente e a gente está à disposição para poder estar fazendo a implantação dessa obra que é muito importante para a nossa igreja. Que bom. E eu agradeço desde já a presença de vocês dois, você, Vinícius. Continue, viu? Esse testemunho que você deu, muito bonito. Continue na igreja, continue dando essa força que você dá para a infância missionária. E você, Nilton, também, pela presença de vocês. Daqui a pouco eu volto para me despedir de vocês. Nós vamos continuar, lembrando, nós temos um finalzinho de programa aí para apresentar a você alguns pedidos que nós temos aqui ainda, e pedidos estes que vão fazer com que a gente entenda melhor que é importante a gente rezar, não é? É claro que não vai dar para ler o nome de todas as pessoas que estão aqui, graças a Deus são várias pessoas que ligaram e que fizeram a sua participação. A Sueli Aparecida, a mãe do nosso irmão que nós acabamos de falar, a Laura Maria Bonadimã Pessimílio, ela é de Linhares, no Espírito Santo. A Paula Oliveira Alves, de Pendências, lá no Rio Grande do Norte. A Angélica Romero de Almeida, ela é de Herculândia, no interior de São Paulo. A Maria Helena Pratali Borges, ela é de Campinas, no interior de São Paulo. Lá de São Domingos, na Bahia, a Maria Silva de Almeida. Ela pede oração por ela, por várias intenções que ela apresenta aqui. Também a Márcia Souza Ferreira, do Espírito Santo do Pinhal, pede as suas orações. Olha, tem vários nomes aqui e eu gostaria de ler todos, mas infelizmente não dá para ler todos, mas eu vou colocar todos aqui e sintam esta oração que nós vamos fazer daqui a pouco. Quero só lembrar que nosso programa de hoje, ele teve essa participação da infância missionária, um espaço de fato presente na nossa vida e dentro da vida da nossa igreja. Quero também lembrar a você que é de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, que no dia 16 de outubro, quarta-feira, aliás, hoje, não, a Missa das Mãos Ensanguentadas, hoje mesmo, lá na Capela Santa Edviges, na paróquia Nossa Senhora Desatadora dos Nós, lá na rua Antônio Hildebrando, número 176. Então, você que é de Presidente Prudente, a Missa das Mãos Ensanguentadas, hoje às 20 horas, na Capela Santa Edviges, paróquia Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Nós vamos fazer a nossa oração agora, a nossa bênção, a bênção para todas as pessoas que escreveram, colocaram as suas intenções, que Deus possa abençoar a todos, para que estes pedidos possam de fato ser colocados nas mãos de Deus por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Deus Todo-Poderoso, pela vossa infinita misericórdia, abençoai esta água que nós vos apresentamos. Fazer com que todas as pessoas que dela beberem recebam sempre de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Tudo isso nós te pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim nós vamos encerrando o nosso programa Você Pode Ser Feliz, nesta manhã de quarta-feira. Quero lembrar a você que a programação da Rede Século XXI, ela continua ao longo do nosso dia trazendo muita coisa boa para você, programas que de fato são esclarecedores, programas de espiritualidade que levam de fato uma vida de paz e uma vida de muita oração para você. Nós nos encontramos quarta-feira que vem, aqui às 9h15, para o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. Eu encontro você na quarta-feira que vem. Até lá, às 9h15. Um grande abraço.